Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo especialista na montagem, no licenciamento e na legalização de criatórios comerciais. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber vídeo todos os dias. Nós temos lives de segunda e quinta-feira ao vivo às 8h30 da noite. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui na nossa série Animais Exóticos e Oportunidades. Nós vamos comentar um pouquinho sobre as tendências do mercado da criação para 2024. Como é que o mercado vai se comportar? O que a gente, como criador, vai ter que fazer para se adaptar a essas mudanças que podem vir a acontecer. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, eu montei uma apresentaçãozinha bem legal da criação comercial, geralmente para psitacídeos, passeriformes, para criatórios comerciais em cativeiro, da nossa série Animais Exóticos e Oportunidades. Para o próximo ano, né? Quais são essas tendências, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o mercado ele é muito salutar, né? O mercado sempre tem altos e baixos, mas nada muda referente à gestão ambiental do nosso setor, né? Então, a gente vai ter um aumento, né, da consciência sobre o bem-estar animal. Esse é um dos primeiros fatores que a gente vai ter. Já vem acontecendo nesses últimos anos, né? Cada vez mais os criadores pensando mais nos animais do que apenas como objetos de reprodução, cada vez mais se especializando, promovendo enriquecimento ambiental, né? E a gente vai ter cada vez mais clientes buscando isso, né? Buscando uma criação ética, buscando criadores com foco na ética, no bem-estar das aves, criadores que adotam práticas que garantam a saúde e a felicidade dos nossos animais, principalmente dos psitacídeos, sempre buscando criatórios que forneçam o diferencial. O diferencial são animais que realmente se comportem no ambiente doméstico ou que sejam preparados para a convivência do ambiente doméstico, né? Então, os criadores, nesses últimos 3 anos, isso vai ser uma tendência em 2024, a busca por animais de estimação que estejam regulamentados, né? Então, a regulamentação dos nossos criatórios, todos os criadores vão ter que procurar se regulamentar, principalmente lojas e criadores comerciais, né? Procurar fazer o seu processo de licenciamento ambiental, ter as licenças para criar, adquirir, né, as lojas, principalmente de criatórios idôneos, e os clientes, né, as pessoas que vêm atrás dos criadores, atrás dos animais, eles buscam cada vez mais criatórios especializados para evitar a compra, né, e o comércio ilegal, e isso tende a diminuir o tráfico. Apesar de nós sermos um país continental, nós temos em cada região do país, com muitos estados, com muita legislação, muitas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, referentes tanto à criação como ter um animal, né? Quando a gente fala em ter um animal, é adquirir um animal legalmente. Ainda a gente tem muita gente comprando animais ilegais, mas a gente teve uma grande mudança nesses últimos anos. Então, esse aumento da consciência do comprador, ele vai também estimular e vai pressionar nós, criadores comerciais, a praticarem cada vez mais, criar condições melhores para os nossos animais e estar realmente fornecendo animais sadios, preparados para a convivência doméstica, com toda a documentação, com nota fiscal, com certificado de origem, com os exames. É isso que é tendência do mercado. E a gente vai ter que se especializar nisso, né? A gente tem uma busca cada vez mais por animais não convencionais, que a gente chama, né? Então, os criadores estão buscando, dentro desse mercado, cada vez mais espécies que atendam esse mercado exclusivo, apesar de nós termos uma crescente também em outros lados. A gente também tem esse aumento, né, gradativo, né, da popularidade das espécies. A internet, as redes sociais, cada vez mais popularizam determinadas espécies. Cada vez mais as pessoas buscam animais diferentes que elas veem e que elas querem ter como a pessoa famosa, ou aqueles animais mais conhecidos. E aí eles buscam criadores e eles aí caem numa realidade bem difícil, que é o preço, né? Nós temos muitos animais aí famosos, como as ringnecks, cacatuas, papagaios, araras, que estão sendo disponibilizadas aí amplamente vídeos na internet mostrando, né, e todo mundo adorando esses animais, porque eles são animais fantásticos.
Só que quando cai na procura por esses animais legalizados de criatórios comerciais, eles ainda têm um custo muito elevado. E a gente vai ter uma tendência, já tivemos uma tendência do meio do ano para cá, de o mercado voltar a procurar as espécies mais populares, aquelas espécies mais baratas, aquelas espécies que todo mundo consegue ter, que são calopsitas, periquitos, agapornis, redrumpes, roselas, animais que têm um custo-benefício menor, que são extremamente coloridos, são fáceis de serem encontrados, são animais que a gente, como criador, a gente teve uma diminuição muito grande de criatórios que pararam de criar esses animais, visando criar esses outros animais, né, numa tendência de criar animais mais caros, animais com valor agregado maior, e essa diminuição de criadores das espécies mais populares e comuns vem aumentando o mercado para quem continuou e acreditou nessas espécies mais comuns. Tem uma volta muito crescente, né, da popularidade desses animais, tanto que são os animais mais encontrados em pet shops, são os animais mais encontrados nas casas, né? A calopsita, por exemplo, é um dos psitacídeos mais criados. Então a gente tem essa tendência de voltar. Mas voltar de que forma? Muitos criadores dessas espécies estão investindo em animais dóceis, animais adestrados para serem vendidos como animal de estimação, né, animais mansos, né? E também algumas mutações raras desses animais estão chegando a valores bem interessantes. Então, os animais, como a gente teve uma diminuição em criadores, a gente tem um aumento também da procura de animais diferentes, né? Então, todo mundo quer ter, eu tenho uma calopsita, mas eu quero aquela diferente, aquela que tem uma mutação, uma cor diferente, que ela é adestrada de uma forma diferente. Então, isso vai ser uma procura muito grande, uma tendência, né? Além dos animais mais comuns, a gente ainda vai continuar tendo um crescente muito grande na área de, principalmente, de psitacídeos, né? Então, nós vamos ter aqui, eu separei alguns animais que são de interesse bem interessante, que tendem a aumentar o número de procura por esses animais. As roselas, né? As roselas, nos últimos 7 meses, ela vem ganhando muita procura, tanto para as espécies comuns quanto por mutações. As Red Rampids, que tinham praticamente, o pessoal tinha desistido de criar, está voltando com muita força. Cabeça de ameixa, a cacatua gala, a cacatua alba, claro que são animais bem mais caros, né, as cacatuas. As lores, muita gente procurando lores, é um animal fantástico, um animal de estimação. Os turacos, que pouca gente conhece, também são animais interessantes. Agapornis, algumas agapornis, algumas variações, algumas mutações, algumas espécies custando altos valores aí no mercado. Cacariques, os papagaios do Congo, né? O papagaio Meyer, o papagaio do Timé, o papagaio do Senegal, os mustaches, os derbianos, os ringneck, a regente. O ringneck continua em alta para o próximo ano. Principalmente, a gente vai ter um retorno das ringnecks mais comuns por causa do preço, né? E também para a questão das pessoas estarem buscando para o mercado pet, tá? Estamos aqui falando de mercado pet. Então, esses animais vão ser muito procurados. E a gente também tem, no caso das ringnecks, uma grande procura por animais de alto valor também, ainda nesse próximo ano. Então, são as tendências investir muito em psitacídeos, principalmente psitacídeos exóticos, que têm uma facilidade na liberação de criatórios comerciais. Já que psitacídeos silvestres, nós temos uma dificuldade muito grande de liberação de criatórios comerciais, os trâmites são mais demorados, mais exigentes, e para outros animais não convencionais, como répteis e mamíferos, a legislação ainda é mais complicada para a gente poder ter criatórios comerciais e infraestruturas, né? Então, não existimos em todos os lugares. Alguns estados que liberaram a criação de répteis, no caso lagartos, serpentes, né? Mamíferos como o furão, como o red hag, que é o ouriço pigmeu africano, e entre outros, também estão nesses estados. A procura e o crescimento da criação desses animais exóticos está cada vez maior. E baseado nos estudos, nos dados levantados por esses estados que já liberaram esses animais para criação, nós temos assim uma grande chance de outros estados também, através do aumento de receita, da diminuição, né, dos problemas, a liberarem esses animais também, tá? Então, qual que é a próxima tendência? Então, se a gente já tem muitos criadores investindo na criação, muita gente procurando montar criatórios comerciais, muita gente criando esses animais, nós vamos ter que ter o diferencial. Então, o diferencial do mercado vai ser
a legalização, documentos, animais especiais e animais preparados para serem vendidos como animais PET. E aí a gente vai ter um avanço na genética e na reprodução desses animais, já estamos tendo nos últimos anos. Então nós temos muitas mutações e cores, né? Teve até agora, recentemente, né, algumas reportagens falando de araras híbridas, né, entre arara vermelha e arara azul, que estão despontando aí no Mato Grosso do Sul, e nós vamos ter mais animais com características únicas. Então, e hoje o mercado de mutações, ele sempre foi um mercado diferente, sempre as pessoas que investiram em mutação, principalmente mutações de cores, com características únicas, sempre se deram muito bem, e hoje, cada vez mais, as pessoas estão procurando esses animais diferentes com características únicas. Além de nós tivemos também um avanço muito grande no melhoramento genético de animais, além de cores diferentes, personalidades, serem mais dóceis, serem animais mais fáceis de serem criados em cativeiro. Então, nós temos hoje um avanço muito grande na tecnologia voltada para a criação de animais, tá? E a gente tem a tecnologia e a inovação, né? Então, a gente tem muita tecnologia nos criatórios. Hoje nós temos alimentação manual, chocadeiras, UTAs, alimentos especiais, monitoramento, câmeras, cuidado, microchipagem, monitoramento desses animais, exames de saúde, exames comportamentais, exames genéticos, paternidade, e isso tudo vem aumentando, e se você não está incluído e você não pensa em investir nessa área, você vai ficar de fora logo, logo, né? Então, o uso de tecnologia para monitorar formas diferentes, documentos especiais, né? Isso pode incluir desde dispositivos de automação, alimentação, higienização, novos alimentos no mercado, né? A gente tem aí as empresas investindo muito, por exemplo, nas ações extrusadas para lores. Nós temos muitas empresas lançando alimentos exclusivos para alguns tipos de psitacídeos, formulados especificamente porque o mercado está exigindo alimentos melhores, mais fáceis, com menos trabalho e que dê uma nutrição melhor. E aí entra a tecnologia. Então a gente vai ter sempre buscando novas fontes de tecnologia para a criação. Claro que tudo isso vem com uma sustentabilidade e uma consciência ambiental, né? Então, fontes sustentáveis de alimentos, alimentos mais baratos, mais ricos, né? Então, a gente tem aquela gama, né, de pessoas que querem dar alimentos naturais e pessoas que querem dar alimentos especiais. Então, a gente tem os alimentos especiais sendo produzidos com cada vez mais fontes naturais de melhor qualidade, com uma melhor nutrição, preparando realmente e fornecendo aos animais tudo o que eles precisam em termos nutricionais. E a criação, ela vem sempre aumentando, né, a quantidade de espaços, né, a conservação, né? A gente tem sempre um aumento na conservação das espécies, principalmente porque se as pessoas estão adquirindo animais de criadores comerciais, estão deixando de capturar, estão deixando de comprar de traficantes as nossas espécies nativas. Então, com a popularização e com a facilidade de você adquirir um animal legalizado hoje, evita muito que as pessoas comprem e caiam na ilegalidade. Apesar de nós termos muita gente ainda comprando de qualquer forma, sem prestar atenção nessas coisas básicas, né? Muita gente ainda fomenta ser ilegal, fomenta o tráfico, retirar da natureza alguns animais, que para a gente, todos os criadores, nós temos que bater muito nessa tecla, essa tecla da conservação, da sustentabilidade, da procura do mercado cada vez mais crescente, buscando animais. A gente tem que se unir, porque isso é que vai fortalecer a nossa classe e vai facilitar que os órgãos ambientais passam a ver a nossa atividade não como uma atividade em que nós temos só gente ilegal, gente que quer o mal-estar dos animais, e sim uma atividade que gera bilhões de reais por ano e pode ser uma das atividades que pode aumentar muito o PIB interno, né? Se o governo tiver um olhar diferenciado para essa nossa categoria. E a expansão do mercado, né? Então, hoje nós temos o mercado online, comércio eletrônico, tem que tomar muito cuidado, porque se você está entrando no comércio eletrônico, você tem que saber divulgar, você tem que saber comercializar, porque é um mercado que cresce muito e a venda de animais nessa área também cresce muito. O que a gente tem que ter é, além da venda do animal, todo o suporte básico, né,
como livretos, alimentos, gaiolas, acessórios, dicas, né, são muito importantes. Então, hoje, a expansão do mercado ela vem gerando o bem e o mal para os criadores. Muito criador divulgando os seus animais de forma errada, divulgando até sem prestar atenção nas condições de higiene do ambiente, prestar atenção, e tudo que viraliza na internet acaba chegando aos órgãos ambientais. Nós tivemos N problemas esse ano aí com animais, capivara lá que teve o problema, o papagaio, e isso tudo vai estar cada vez mais. Muitos criadores foram pegos porque estavam comercializando, então tomar muito cuidado. São a faca de dois lados, né, ou de dois gumes que a gente chama. Tem o benefício do mercado e também tem o malefício das pessoas divulgarem de forma errada e acabarem estimulando a ilegalidade, né? Então, a gente tem que ter consciência e o criador cada vez mais tem que ser consciente. O mercado ele não vai aceitar mais, vai diminuir muito a questão, não porque a gente está falando, não porque o órgão ambiental está falando, e sim porque as pessoas que vão adquirir esses animais estão tendo uma consciência muito maior. E eles estão buscando isso nos criadores, estão buscando através de uma consciência melhor. Então, hoje, você tem que estar em conformidade com as leis e as regulamentações. Você tem que estar legalizado, você tem que estar licenciado, você tem que assegurar que o seu criatório está em conformidade com as leis nacionais e internacionais, para evitar penalidades, para evitar e garantir que você continue operando dentro, né, do quadro legal e sem ter problemas de fiscalização. E aí, cada vez mais as pessoas estão buscando esse tipo de criador, né? Lembrar que toda criação a gente tem que pensar não só no lado financeiro, e sim na contribuição para a conservação, principalmente quanto mais legalizado, maior é a chance de você diminuir a ilegalidade e diminuir principalmente, né, a questão do tráfico, que isso não é só no Brasil, é no mundo todo, né? Lembrar que nós temos que ter uma importância muito grande, principalmente vocês que são criadores de animais exóticos, para não de controlar fugas, escapes, porque são animais que podem se adaptar facilmente ao ambiente nacional e causar um problema sério de meio ambiente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Além disso, né, você está em conformidade, aumenta a credibilidade e a confiança do mercado, aumenta a confiança dos consumidores que estão comprando de você, aumenta a chance de você ser inserido no mercado quando você está legalizado, você poder vender para vários locais sem se preocupar, você procurar novos públicos, novas formas de divulgação, novas formas de venda é muito importante. E lembrar que a gente tem o grande problema da criação é que os ambientalistas, as pessoas que são contra a criação de animais em cativeiro, focam muito no bem-estar. Os animais ficam em recintos pequenos, sem poder se movimentar, sujos, com uma alimentação deficitária. E isso a gente tem que pensar em práticas de bem-estar e legalidade. Garantir cada vez melhor, e toda vez que você é um criador comercial, você tem que seguir regras, você tem que pré-estabelecer tamanhos mínimos, qualidade, infraestrutura, aquisição de animais legalizados, e na hora da venda você vai fomentar isso, você vai explicar corretamente como isso é feito. Então, as práticas éticas de toda a nossa atividade de criação, ela vai se basear cada vez mais na consciência ética nossa, né? A gente tem muitos criadores que estão assistindo a gente aí, muita gente que quer investir nesse mercado, muita gente aí que só está pensando em lucrar, só está pensando em ganhar dinheiro, só está pensando que os animais são apenas máquinas de tirar filhote. Já aconteceu lá atrás com o cachorro, já aconteceu lá atrás com outros animais, e a gente tem que ter toda uma qualidade, sem deixar de ter resultado. Então, avanço da tecnologia, práticas de bem-estar, legalização, mercado sempre aquecido e sempre procurando novas oportunidades de divulgar, forma, né, o comércio eletrônico, isso são as tendências para o próximo ano. As espécies vão continuar sendo procuradas e você tem que tentar estar inserido ao mercado. A gente tem muita gente procurando alguns animais e não acha mais. Por que não acha? Porque as pessoas pararam de criar para criar só um grupo. Então, a hora que o mercado infla só de um lado, o lado que pararam de criar começa a crescer de novo, porque a procura por esses animais continua
continua. E aí você tem um aumento gradativo do valor desses animais. Então, pensar bem, gente. A montagem de um criatório, a gente vem falando aqui nesses últimos meses, vai muito do planejamento, observar o mercado, observar as espécies, escolher as espécies que vão te dar uma base de sustentação para o seu criatório, uma base de crescimento e espécies com o futuro a médio e a longo prazo melhor para que o nosso mercado continue aquecido. Então, é um mercado que a tendência é crescimento, tá? A tendência é cada vez mais, nós temos mais gente procurando essa atividade e mais gente com consciência de estar fazendo o processo correto. Mais gente, mais competidores. Então, a gente tem que criar uma forma de a gente buscar as informações, se aperfeiçoar e buscar alternativas para que a nossa criação não deixe de existir, né? Principalmente porque quanto mais competidores, se você não está muito bem adequado ao mercado e você criar novas fontes de entrada de renda, você acaba desaparecendo. Então é muito importante todos os criadores, estarem sempre se aperfeiçoando, sempre buscando o melhor para os animais, sempre buscando tecnologia, sempre buscando novas espécies, sempre pensando em alternativas de como vender o seu animal. Então essas tendências sempre são positivistas, apesar de nós termos assim, o mercado ele é muito forte, né? O mercado ele cresce muito nos últimos anos, muito investimento, muita empresa investindo, muita gente investindo na criação. Só que por outro lado, nós temos aquele velho problema da legalização e dos órgãos ambientais dificultando a abertura de novos criatórios e podendo até proibir a criação de algumas espécies, até mesmo proibindo a criação de alguns animais. Nós temos vários projetos de lei rodando aí no mercado. Então a gente tem que ter um pouquinho de paz, né? A gente tem que ter um pouquinho de consciência. Sai governo, entra governo e a criação continua. Então o que você tem que ter é se garantir legalmente para que entrando ou saindo do governo você continue podendo criar da melhor forma possível. Então lembrar disso, né, gente? A gente como criação a gente tem responsabilidade sobre os animais e sobre toda a criação. Porque se você é responsável pelo seu criatório, pelos seus animais, e você só comercializa animais de forma correta, você está garantindo que todo o futuro da criação continue. Agora, se você faz a coisa errada, o mercado passa a ser reconhecido como um mercado que faz coisas erradas, dificultando cada vez mais a nossa atividade no Brasil. Beleza? Aproveitando, se especialize, adquira o nosso curso de especialização na criação em cativeiro, né? O Criador Pro 4.0, curso de especialização para criadores, o certificado de 200 horas de especialista em criação em cativeiro, do zero às vendas. Quer fazer a sua legalização? Entre em contato com a gente. Quer uma orientação? Entre em contato com a gente, compra o nosso e-book, O Segredo de Lucrar Criando, que é fantástico e você pode estar adquirindo aí por um preço fantástico. Beleza? Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.